Nossa mensagem hoje é: Deus controla a história. Nós vamos ver hoje Daniel capítulo 11, do verso 2 até o capítulo 12, verso 1. O nosso Deus, Ele reina soberano, e por isso podemos descansar. Sabe por quê? Porque nós não servimos a alguém que está tentando vencer, nós já entendemos isso, mas a alguém que tem poder absoluto, e prometeu ao seu povo e cumpriu a vitória da cruz. Lá em Isaías capítulo 44, o verso 6 e 7, diz o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que declare e exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras que há de vir. Quem é semelhante a Deus, ao nosso Deus, que tem um livro profético tão antigo, mas tão exato naquilo que declara e naquilo que acontece? Isaías então é um texto que está nos lembrando isso, que Deus há nesse mundo semelhante ao nosso Deus. Não há um Deus semelhante a esse. Hoje, irmãos, nós vamos ter uma pequena aula de história. Se você não gosta de história, você veio no culto errado. Vai ser um pouco cansativo, mas a gente precisa ler sempre pensando como Deus conhece cada detalhe significativo da história. E por isso, Deus conhece tudo a respeito de cada condição da nossa história. Deus sabe a história do mundo, mas também Deus conhece a história de cada um de nós. Ele tem controle sobre cada condição da história. Depois da oração de Daniel, diante da tristeza de ver seu povo em grande parte sem desejar voltar à terra prometida, por causa de uma busca por conforto, a gente viu semana passada, uma falta de visão espiritual, grande parte do povo de Israel havia se acostumado à Babilônia, aos reinos da Pérsia, aos caldeus, a tudo aquela grandeza daqueles reinos. Eles haviam se acostumado àquela condição, e quando Ciro promulgou o decreto que libertava o povo e permitia eles a voltarem à sua terra, a grande maioria do povo disse que nada, negócio de judaísmo, negócio de voltar para templo, adoração, esse negócio de ir para a igreja, vou nada, eu vou é viver minha vida. Eu já tenho aqui minha empresa, eu já tenho aqui meu emprego, eu já tenho aqui minha casa, eu já tenho aqui minha vida, eu já tenho aqui minha família. Eu vou fazer o que lá voltando para Jerusalém? Aquele lugar destruído? Vou nada, eu vou continuar aqui. Grande parte do povo não tinha visão espiritual, não acreditava nas promessas de Deus. Eles haviam apostatado e para eles não fazia sentido voltar para a terra prometida. Uma outra parte voltou para a terra prometida, uma parte pequena, em torno de 42 mil retornaram. No entanto, quando eles começaram com muita alegria, emocionados, a reconstruir o templo, reconstruir as muralhas com muita dificuldade, e eles realizaram o primeiro culto, e eles se alegraram e choraram, começaram então as nações vizinhas a se levantarem contra o que eles estavam fazendo, e as obras foram paralisadas por mais 15 anos. O que nós vemos então, diante disso, é que Deus responde à oração de Daniel. De que forma Deus faz isso? Mostrando que Deus domina todos os detalhes, de modo absoluto. Deus domina a história. Por isso nós podemos descansar. Por isso Deus quer revelar a Daniel que ele pode descansar, pois Deus conhece a história. Não há surpresas para Deus. Deus não é pego desprevenido. Deus não é pego surpreendido.
Deus ele não é pego por algo que ele disse, isso eu não sabia. Deus controla toda a história. Devemos lembrar que essas visões, elas foram reveladas a Daniel no início do reinado de Ciro, aproximadamente no ano 535 a.C. Os fatos narrados aqui, eles datam de uma antecedência de mais ou menos 350 anos antes da maioria das coisas descritas aqui se cumprirem. E cobre até o período da vinda de Cristo e profetiza o posterior à vinda de Cristo. Nós temos, portanto, aqui, irmãos, 2.500 anos de narrativa histórica sendo descritas de maneira profética. O que nós temos até agora é que desses 2.500 anos de narrativa profética, 530 anos se cumpriram literalmente até a vinda de Cristo. A partir do verso 39 do capítulo 11 de Daniel, é quando parece dar uma virada de chave, e aquilo que é profetizado se refere ao futuro para o qual nós estamos indo. Portanto, o que nós temos a partir do verso 39 é mais ou menos 2025 anos que nós estamos vivenciando da história cristã, daquilo que a gente conhece como a era da igreja, onde o alvo de Deus é que a pregação do evangelho da paz de Deus com os homens, seja proclamado em todo o mundo, antes que Deus derrame o seu juízo sobre toda a terra. Ele quer que o evangelho da paz, ele quer que os arautos, pregadores da palavra, proclamem aos quatro ventos que Deus quer ter paz com os homens. Ele derramou o sangue do seu Filho para ter paz com os homens. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados, clamar ao Senhor por perdão, provará e experimentará da paz que só Deus pode dar. Esse evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Aquele que ouviu e não entregou seu coração ao Senhor, aquele que não foi alcançado por esse evangelho da paz, será julgado com o mundo e condenado no juízo final, aquilo que Deus já havia prometido desde o princípio, que realizará nessa terra. Vamos abrir nossas Bíblias então em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Estamos quase chegando no final de Daniel. Nesses dias eu digo para vocês qual vai ser a nossa próxima série, qual é o próximo livro que a gente vai estudar juntos. Daniel 11. Nós vimos 11 até o verso 1. Agora a gente vai ver a partir do verso 2. No verso 2, o anjo ele vai então dar a visão a Daniel, a visão que ele recebeu enquanto orava. Ele fez o jejum de 3 semanas, e após o seu jejum, o anjo veio e trouxe a visão para ele. O verso 2 vai mostrar que alguns reis vão se levantar sobre a Pérsia, mas o quarto rei será o mais rico, e que ele instigará todos os outros reis contra a Grécia, derrotará a Grécia, mas depois o jogo vai virar. Olha só o que ele vai dizer no verso 2, 11:2. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então, na Pérsia vai vir mais 3 reis na sequência. E o quarto rei será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então esse quarto rei muito rico será muito poderoso e levará a maioria dos reinos vizinhos a se levantarem contra a Grécia. Essa visão de Daniel, ela é muito semelhante à visão do capítulo 8 e à visão dos capítulos anteriores sobre os 4 reinos que vão se levantando na sequência. Ele inicia no capítulo 8 com um breve sumário dos impérios persa e grego. Depois de Ciro, que é o presente governador persa, o governador que assinou o decreto, mais 3 reis se levantariam na Pérsia. E então o quarto rei seria mais rico e poderoso que os demais e entraria em conflito com a Grécia.
Esse reino, esse quarto rei, ele é conhecido como Xerxes I, que é o marido de Esther, lá do livro de Esther. Só é você ler o livro de Esther, você vai conhecer esse quarto rei profetizado aqui por Daniel. Ele foi um grande e poderoso rei, o Xerxes I, sobre o qual o poder persa alcançou o seu máximo, seu pináculo, antes do império cair. Mas também ele é lembrado por ter invadido a Grécia, apenas para ser derrotado na batalha de Salamina. Nomes estranhos aí, que você depois pode ver o vídeo, anotar e pesquisar. Isso começou o conflito que finalmente terminaria com a queda do Império Persa. Então ele instigou contra os gregos, a batalha foi acontecendo, mesmo com toda a sua riqueza, ele sucumbiu, ele foi derrotado com o passar do tempo. Capítulo 11, verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Ou seja, esse rei aqui, ele vai morrer e não vai deixar descendentes reinando no lugar dele. O reino dele vai ser simplesmente dividido. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Aqui ele está se referindo a esse grande rei que se levanta posteriormente, após o quarto rei persa, o Xerxes I, é o Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia. Depois que o Alexandre Grande ele foi morto, o reino dele foi dividido em 4 reinos. Os generais assumiram o reino, dividiram, por meio de corrupção, por meio de política, eles dividiram o reino em 4 blocos. Nenhum dos generais que assumiram os reinos eram parentes de Alexandre. Alexandre morreu com 32 anos, jovem e sozinho, depois de conquistar quase o mundo inteiro daquela época. Esse foi o fim dele. 2 dos 4 reinos que emergiram do Império Alexandrino foram os reinos de Ptolomeus, que era baseado no Egito, e o reino dos Seleucidas, que é baseado na Síria, na região próxima ali à Babilônia. De uma perspectiva israelita para o povo judeu da época, o conflito entre essas 2 dinastias, ou seja, se tornou o conflito dos reinos do sul contra os reinos do norte. Foram eventos significativos, porque os judeus ficaram no meio daquela bagunça, como se fossem 2 tubarões brigando, e eles sendo levados de um canto para o outro, no meio daquela bagunça toda, que era a guerra dos reinos daquele período ali. O verso 6, nós temos o seguinte: mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. Depois que eles ficarem brigando durante muito tempo, eles vão se aliar. Como é que eles vão fazer isso? Olha o texto. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Irmãos, lembrem-se que isso está sendo profetizado mais de 350 anos antes, viu? Certo? A gente está lendo aqui, parece até que a gente está lendo um jornal, né? Mas não é um jornal, é uma profecia. Ela foi escrita 350 anos antes disso acontecer. No mínimo 350 anos. Aqui já deve ter passado muito mais, porque essa profecia cobre muitos anos de profecia, até a vinda de Cristo. Pelo menos uns 535 anos de profecias cumpridas até Jesus. Isso é importante você entender. E isso foi escrito no mínimo 350 anos antes, para se cumprir os primeiros relatos dessa profecia. E essa profecia aqui cobre o período de mais de 500 anos de profecia, se cumprindo literalmente. Isso aqui é tão literal que os teólogos liberais começaram a dizer que isso foi escrito depois. Antes de acharem lá os pergaminhos do Mar Morto, que foram mais de 10 mil pergaminhos encontrados, antes de acharem essas cópias, esses pergaminhos, alguns chegaram a afirmar que não. Depois que isso tudo aconteceu, alguém foi lá e escreveu, inseriu no livro de Daniel para dizer depois que foi profético.
Só que depois que eles encontraram os pergaminhos, viram que isso tudo era uma farsa, era uma mentira. Porque os pergaminhos eram datados de períodos muito anteriores e que mostravam que tudo isso já havia sido escrito de fato por Daniel. Então isso foi cumprido de modo exato. Eles ficam brigando e depois eles vão fazer uma aliança. Mas olha como é que é a aliança que eles vão fazer. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Vão fazer um casamento político. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Ou seja, depois do casamento vai acontecer alguma coisa, ela vai perder o reinado dela, o marido dela, e a família dela vai ser toda entregue e vai ser morta. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, ou seja, alguém da família dela vai sobreviver, que avançará contra os reinos do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Ou seja, eles vão ter uma vingança. Depois dessa vingança eles vão fugir e a guerra vai parar por um tempo. Historicamente, por volta de 250 a.C., Ptolomeu II, que era o rei do sul, fez uma tentativa de estabelecer a paz com um cara chamado Antíoco II, que era o rei do norte. Ele deu sua filha chamada Berenice em casamento. O plano dele foi o seguinte: Antíoco ia se divorciar de sua primeira esposa, Laódice, e ele fez isso, deserdou os filhos e casou com Berenice. Largou a mulher e casou com Berenice. Laódice, que era essa mulher que foi deixada, descobriu isso, planejou secretamente, passou-se um tempo, a coisa foi concretizada e ela envenenou Antíoco e Berenice, matou os dois, juntamente com um pequeno filho que ela também assassinou, o bebezinho deles. No mesmo ano, o pai de Berenice morreu no Egito. Então morreu Berenice, morreu o pai dela, morreu o rei, morreu todo mundo. E aí ficou, e até o filho foi morto, ou seja, não tinha linhagem. Laódice queria, juntamente com a família dela, tomar de volta o reino, para que esse casamento não viesse a dar certo. No entanto, o irmão de Berenice, ele então tomou as rédeas do governo, invadiu o reino Seleucida e conquistou Antioquia. Ou seja, o cunhado foi lá e disse: é assim, então vou para a bagaceira agora. Entrou, conquistou, pegou o exército, dominou o negócio e derrubou o plano. Olha só, interessante, a gente vê essas confusão hoje de governo, é a direita, é a esquerda, vai ser preso, não vai ser preso, é preso, depois é despreso. Aí, não é isso, né? Não é essa palavra, né? É inocentado. Aí vai e vem, aí depois você vê os inimigos, na outra eleição os inimigos estão tirando foto junto, aí depois na outra eleição já estão inimigos de novo. Não é assim que acontece nos governos, na política? Aí o povo fica brigando por causa do lado A, do lado B, depois aquele lado está fazendo as pazes, você ainda está brigado com seu parente. A gente vê que esses movimentos, eles são antigos, essa busca por poder é antiga. O verso 9 então, nós temos o seguinte: depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra, ou seja, ele vai reiniciar a guerra. Passa um tempo de paz, o mundo está em paz, aí o cara diz: eu vou começar a briga de novo. O verso 10: os seus filhos farão guerras e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso, sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. O cara fica orgulhoso, diz assim: eu sou muito poderoso, mas no fim das contas dá tudo errado para ele. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior. É igual o que acontece hoje, né?
desfile militar, e um cabo vem com um míssil bem grande. Um país mostra um míssil bem grande. Aí, desfile militar do outro país, aí um míssil maior ainda. Desfile militar do outro, aí um míssil maior ainda. É mais ou menos isso. Os caras querendo mostrar o tamanho das suas armas. Aqui um reúne um exército, outro reúne um exército maior, outro volta, reúne um exército maior ainda. E depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Se planeja para avançar. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprir a visão, mas serão derrotados. Olha aqui. Esse verso 14, ele tá fazendo referência ao fato de que os judeus, que estavam como peixinhos no meio dessa guerra entre grandes nações, alguns judeus se alinham politicamente a algumas nações e dizem assim, vamos fazer uma aliança e vamos entrar na guerra também. E o anjo chama esse povo que se envolve nessa política humana, chama ele de os violentos do seu povo. Olha só, irmãos, que interessante. Os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. Eles vão se levantar e vão dizer, vamos batalhar por Jeová. Aí, bum, cai tudinho. Porque Deus não mandou eles fazerem isso. Mas eles se misturam na política e nas guerras da época, se envolvem de tal modo que eles são chamados os violentos do teu povo, ou seja, não são os pacíficos, são os violentos. Eles vão se envolver e vão cair no meio da guerra. Ele continua, o rei do norte virá, levantará rampas de ataque, tomará cidades fortificadas. Gente, olha a exatidão que essa coisa é descrita. E a história mostra que isso se cumpriu literalmente. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Aí o cara vai invadir Jerusalém. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, ou seja, eles vão tentar de novo, o casamento. Mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitos delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos. Ou seja, surge então um rei que gosta de imposto. Pela glória do reino, ele vai começar a arrecadar imposto pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Ou seja, vai acontecer algum tipo de golpe que vai derrubar o cara sem precisar de guerra, que é um cara que gosta de imposto, né? É um taxado da vida, gosta de imposto. Aqui a gente vê que os eventos seguem cobrindo o conflito entre os reinos do norte e do sul, desde o seu estabelecimento em 322 a.C. Isso indo até o assassinato de Seleuco IV. Olha que nome. Eu não tenho como ir com mais detalhe do que isso aqui com vocês, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui conversando e isso não é proveitoso. A gente tem que se concentrar mais no texto. Mas eu estou pontuando para você os principais fatos. Seleuco IV, em 175, é assassinado por traição. Por isso que aqui é dito que sem guerra o cara some. Que alguém vai lá e mata ele, o cara que gosta de imposto. O que percebemos aqui é um constante conflito entre dois reinos, por meio da força, astúcias políticas, rumores de guerras, mas que nada se resolve. É apenas um movimento pendular de forças de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Alianças e intrigas seguem a história dos governos, na busca pelo poder e pelo controle. O grande desejo pela paz e segurança nunca chegará ao fim, pois a paz nesse mundo é apenas um intervalo entre uma guerra e outra. Certa vez eu vi um especialista em geopolítica, recentemente, ele falando que as pessoas perguntam, haverá a terceira guerra mundial? Ele disse, claro que haverá. Porque na história do mundo, a paz era apenas um intervalo entre guerras. Porque para que a paz seja mantida, quando o caos se instala, uma nova guerra se levanta para que a ordem possa ser restabelecida. É sempre assim.
E o que você vê na TV é o quê? É briga, é confusão, é gente, é revolta popular, é guerra civil, é violência, é o que você vê. É a política mundial, são as ameaças, são os rumores. Quando a coisa se intensifica, surge uma guerra para restabelecer o equilíbrio de novo. É a história do mundo. E o especialista, ele afirmava que, na história mundial, esse período agora é o intervalo mais longo da história do mundo, que você pode considerar intervalo de paz, entre a Segunda Guerra e o momento que nós vivemos agora. É o maior intervalo, não é comum isso acontecer na história mundial. E esse agora está sendo o maior intervalo que a gente tem entre grandes guerras. Então algo está próximo de acontecer. As guerras nesse mundo não deveriam ser uma pergunta sobre se haverá, mas você tem que perguntar o seguinte: quando haverá? Percebemos que tudo acaba se desenrolando e terminar sem guerra com simples ação, é isso que acontece aqui. Mas isso não significa que acabou, apenas deu um pequeno intervalo, pois o problema humano do pecado permanece no coração. Seres humanos desejando o poder e pessoas confiando em governantes que prometem que trarão paz e segurança para elas. Eles prometem que se tiverem o poder, tudo vai ficar melhor e o céu se instalará na terra. O pior, gente, é crente acreditando nisso. O pior é isso. Vendendo sua alma para grupo A, grupo B, e indo brigar nas mídias sociais, como se o céu viesse por meios políticos. E a mesma brabeza a pessoa não tem se for para pregar Jesus. Ela tem brabeza para brigar por política, mas ela não tem a mesma energia para evangelizar, para pregar o evangelho, para usar as mídias sociais e falar de Cristo. Deus assiste e conduz a história, levanta reinos e derruba reinos. Os poderes e desejos humanos não são o alvo divino, e por isso precisamos, por meio de tudo isso, vigiar, para não nos envolvermos nessas guerras e batalhas, esquecendo do nosso alvo eterno em Cristo, para também não sermos chamados de os violentos do seu povo. Como ele disse aqui, Daniel, os violentos do seu povo vão se envolver nessa confusão e vão simplesmente cair, vão ser mortos. É só isso que vai acontecer com eles. Vão ser destruídos, porque eles se envolveram numa coisa que não era para se envolver. Não foram chamados para isso. Você tem sido um violento do seu povo nas redes sociais? Ou até mesmo no desejo de ir para as ruas, fazer a diferença por meios violentos? Ou você tem se concentrado na nossa missão, que a missão da igreja é pregar o evangelho, denunciar o pecado, apontando para Jesus como a solução, e dizer para esse mundo que o juízo divino está chegando. Essa é a nossa missão. A gente não foi chamado para resolver o problema desse mundo. A gente não foi chamado para trazer o céu para esse mundo. A gente foi chamado para proclamar a salvação e a paz do evangelho e dizer para esse mundo que os dias deles estão contados. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Denunciar o pecado, mostrar o erro, o engano que existe nos governos, nas ideologias, nas ciências, o erro e o engano que muitas vezes domina o coração das pessoas. Deus narra a história com detalhes apenas para mostrar que Ele sabe e está no controle do trilho da história mundial em seus mínimos detalhes. Nós não deveremos estar apreensivos com o rumo deste mundo, pois Deus segue governando e conhecendo cada detalhe dos bastidores da existência das nações. Depois de 15 versos para cobrir os reinos de 7 reis seleucidas, que é o que aconteceu aqui, por um período de aproximadamente 150 anos narrados, os próximos 15 versos chamam a nossa atenção para o reino de um único rei, Antíoco IV, que o bicho era o cão chupando manga. Se é que você já viu um cão chupando manga. É bonitinho, foi um cachorro, né? Mas o bicho era um cão chupando manga de fato, de verdade. Ele foi o Hitler daquele período. Olha o verso 21 a 24. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível. Olha como é que o texto chama ele. Um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real. Ou seja, o cara não tinha perfil de rei. O cara era uma figura nojenta.
A ideia aqui, gente, é que alguém que é líder, ele tem uma liturgia, ele tem um perfil de líder. Esse cara, ele não tinha perfil de rei, ele era um cara nojento, era uma figura abominável, ruim, mau, perverso. Então ele é chamado de desprezível, e ele não tinha dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Rapaz, o bicho é tão pilantra que ele não entra em guerra direta. Ele faz a politicagem e derruba os outros só com intriga. O cara é perigoso, o cara era um político nato, o cara era um Maquiavel. O cara era um cara extremamente preparado, um sociopata de primeira linha. O político perfeito. Continua dizendo o seguinte, verso 22, exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. O cara vai afetar até o povo judeu, vai esmagar. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Ou seja, ele vai fazer aliança com alguns e vai trair esse que ele fez. Não, vamos fazer paz, aí o cara está certo, ele pá, mata. Ele não é um cara confiável. Subirá e se tornará forte com pouca gente. O cara vai crescer com um exército pequeno. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por um certo tempo. A ideia aqui é o seguinte, o cara ele é tão desprezível que até os antepassados dele ele despreza. Até os pais dele ele trai. De tão ruim que o cara era. Então o que é que nós temos aqui? Vai recomeçar uma guerra entre o norte e o sul. E aí a partir do verso 25, a gente vê o envolvimento dos judeus nessa guerra mais uma vez. Nesse momento, ele passa então a banir práticas judaicas, ele passa a oferecer porco nos rituais, dentro do templo, ao ponto de sacrificar até gente, dentro do templo judaico. E levar uma imagem de Zeus, tirar a arca da aliança e pôr uma imagem de Zeus no lugar. Zombar da fé judaica, humilhar publicamente os judeus e matar centenas e milhares por meio de traição. Ele obriga os sacerdotes a tomar sangue de porco. Ele mata sacerdotes e levitas torturados diante do altar do sacrifício. E ele dava gargalhada na hora que isso estava acontecendo. O cara era horrível, terrível. A gente vai ver a descrição de tudo isso do verso 25 a 39, não com esse nível de detalhe, porque esses detalhes você vai encontrar em documentos históricos. A gente vai ter algo mais geral aqui no livro de Daniel, mas se você pesquisa ali documentos históricos, você vai ver esses detalhes satânicos desse cara, do Antíoco Epifânio. Antes, a gente vai entender o seguinte, isso é importante para a gente compreender o que está por trás do que esse texto quer falar para a gente. O mundo, a partir da perspectiva judaico-cristã, ele pode ser explicado por uma grande narrativa. Entenda uma coisa, meu irmão. O nosso Deus, ele é um Deus narrativo. A realidade, ela é descrita por meio de narrativas. Você já deve ter visto muitas narrativas que você nem sabe que são narrativas. Por exemplo, o evolucionismo é uma narrativa. O evolucionismo somado à teoria do Big Bang é uma narrativa, ou seja, não havia nada, o nada explodiu, bilhões e bilhões de anos de reações químicas por meio dessa explosão geraram de modo aleatório uma vida de ameba, depois essa vida ela evolui e ela vai se ampliando em virtude dos desafios que essa vida encontra no mundo ao seu redor. Essa ameba se desenvolve, vira um peixe, depois esse peixe cria patas e sai para a terra, depois, há alguns anos, esse peixe que criou patas, que foi para a terra, começa a virar um macaco, depois esse macaco começa a ganhar inteligência e vira um ser humano.
Eu falei aqui de modo bem pejorativo mesmo. Algum biólogo pegar esse vídeo e disser assim, esse cara tá... Eu falei porque você tem que ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar que a gente foi criado por um ser inteligente como o nosso Deus. Mas essa é a narrativa. Só para você entender, a narrativa ela é criada para explicar a realidade, para dizer para você a razão por que uma coisa acontece. A narrativa mais forte do mundo de hoje, a narrativa ideológica mais poderosa atualmente, é a narrativa do oprimido e opressor. É a narrativa progressista. É aquela ideia que há uma batalha entre opressores e oprimidos. E que o oprimido precisa ser protegido para que o sistema seja quebrado e a paz seja estabelecida. Então você vai ver o negro contra o branco, o homem contra a mulher, porque o homem é o opressor, a mulher é a oprimida. O negro é o oprimido, o branco é o opressor. O rico é o opressor, o pobre é o oprimido. O chefe é o opressor, o empregado é o oprimido. Então, a narrativa é de que o mundo gira em torno de opressores e oprimidos. E que essa luta entre opressores e oprimidos só pode ser resolvida se um governo santo, um governante maravilhoso, quebrar, dando ao opressor a justiça devida. Aí você vai ter cotas raciais para quebrar o racismo histórico. Aí você vai ter vagas para mulheres, aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, porque isso vai dar a oportunidade da mulher que é oprimida deixar de ser oprimida. Só que filósofos apontam que o oprimido, o maior sonho do oprimido é um dia ser o opressor. Porque é isso que acontece, ele vai se vingar. Quando ele recebe o poder, o que é que ele faz? Ele pega quem ele acha que oprimiu ele e ele vai se vingar. A narrativa política, ela é a principal narrativa que reina sobre o mundo de hoje. Então você vai ver toda essa coisa. O que é sexo? É uma construção social. Isso é uma narrativa, gente. De onde surgiu? Foi o cristianismo opressor do passado que vendeu a ideia de uma serpente falante que falou para um homem de barro que tinha uma mulher e essa mulher caiu em pecado e por isso essa mulher precisa agora ser controlada. E esse cristianismo opressor católico medieval criou a divisão de sexos e a opressão sobre a mulher. E por isso o cristianismo é o grande opressor sobre esse mundo. E ele precisa ser destruído por aqueles que não são cristãos, pois são os oprimidos por essa sociedade patriarcal, misógina, machista, controladora, cristã, branca e um bocado de outras coisas. Eu acho aqui que eu resumi muita coisa que você já deve ouvir por aí. Principalmente se você estiver dentro de faculdades ou ligando sua TV em algumas TVs específicas. Você vai ouvir isso aí o tempo inteiro. A narrativa sempre vai tentar descrever a realidade. Você entendeu esse conceito? Eu espero que tenha entendido. Por que a narrativa explica a realidade? Porque o nosso Deus é narrativo. O nosso Deus, ele criou um mundo que pode ser explicado com uma história. O mundo, a partir da perspectiva judaico-cristã, pode ser explicado como uma grande narrativa. E a gente precisa ter ciência disso. Deus criou o mundo para uma comunhão de alegria e prazer com o ser humano, criando ele imagem e semelhança de Deus. O ser humano iria se alegrar e ter prazer em Deus a partir da criação das coisas, da dádiva, do presente da criação. Um relacionamento com o Senhor soberano, um Deus soberano, chamando o ser humano para reinar sobre a criação junto com Deus. Mas o ser humano se rebela contra o Criador, odeia tudo o que o Criador faz, e por isso morre espiritualmente, porque o ser humano odeia o que Deus pensa da criação e quer redefinir a criação do jeito que ele quer. O homem então escuta a manipulação de Satanás, no lugar de ouvir a palavra de Deus. Com isso, Deus promete um rei para resgatar o povo. Deus promete que a semente da mulher um dia viria para libertar a nossa mente da escravidão do pecado. Mas Satanás, então, levanta diversos reis humanos para perseguir esse plano divino e destruir os desígnios divinos. Surge, então, um movimento de um povo que invoca o nome do Senhor
e deseja conhecer a palavra do Senhor para obedecer, e um movimento de reinos humanos, influenciados por Satanás, buscam reinar no lugar do Criador. Então agora você tem dois povos, um povo que quer conhecer a Deus e um povo que quer derrubar Deus. Deus está morto. Esse negócio de criação está errado. Como o povo que espera no Senhor não acredita no falso poder humano, Satanás então influencia esses governos a se levantarem contra tudo o que significa o verdadeiro Deus e persegue o povo de Deus. Deus sempre levanta salvadores, mas no fim, muitos destes acabam pecando. Os salvadores do povo são levantados, salvam o povo, mas pecam. Sabe por quê? Porque o verdadeiro salvador sem pecado viria de descendência judaica, seria a semente da mulher. Então todos os salvadores anteriores, eles eram pseudo-salvadores que apontavam para o verdadeiro salvador. Eles não eram o Cristo, mas apontavam para o salvador que Deus traria. Assim como Deus levanta líderes para proclamar o reino de Deus e guiar seu povo pela palavra, Satanás levanta líderes que tentam destruir tudo o que significa a palavra de Deus. Assim como os líderes que Deus levanta apontam para o grande rei Jesus que virá, Satanás levanta reis humanos que apontam para o grande anticristo que virá. Antíoco Epifânio, Hitler, Mao Tse Tung, muitos outros líderes históricos que fizeram estragos imensos, eram líderes do mal. Pessoas perversas, que lideravam as pessoas a fazerem as maiores barbaridades em nome de alguma coisa. Que eles diziam ser justiça, que eles diziam ser o bem, que eles diziam ser purificação. Eles criavam uma narrativa e diziam assim: esses impuros precisam ser mortos. E você precisa fazer isso. E muitos desses líderes se levantaram então, criando a narrativa. Vocês sabem a narrativa de hoje em dia. Você que é cristão, se alguém olhar para você, chamar você de fascista, ele está dizendo a seguinte coisa: você merece morrer. Porque fascista merece ser morto, porque fascista é algo do mal. Você já deve ter visto isso na TV, nas notícias recentes, porque essa é a narrativa. Nós somos os opressores que precisam ser eliminados. E aí nós temos o quê? Essa oposição de reinos. É assim como esses líderes salvadores apontam para Jesus, Satanás levantam reis humanos que apontam para o anticristo que virá. Porque Hitler, Mao Tse Tung, Antíoco Epifânio, essa galera do passado, gente, isso é fichinha para quem vem aí para frente. É fichinha, esses caras são fichinha para quem está vindo. E aí você diz assim: então ele vai ser um cara com chifres, assim, um cara de mal. Não, ele vai falar tanta coisa linda. O povo vai cantar o We Are The World, pegado nas mãos e dizendo assim: We are the world, we are the children. Vamos nos unir, fazer um mundo melhor. Mas para isso precisamos destruir toda a oposição daqueles que são o mal. Quem? Os cristãos. Eles precisam ser destruídos. Isso é tão verdade, irmãos, que em alguns ambientes, se você disser simplesmente que só existe homem e mulher, você já pode ser processado. Você já pode ser perseguido. E até demitido. Se você simplesmente disser que só existe cromossomo X, X e XY, você é um preconceituoso. E se chamarem de fascista, é sinal de que você pode sofrer perseguição profunda. Existem reis humanos ou líderes humanos que representam a oposição a Deus e tudo o que significa a vontade do Criador. Hoje nós vemos movimentos que se levantam contra tudo o que significa Deus, família, gênero, santidade, pureza, justiça, verdade, beleza, gente. Até a beleza. Vocês já perceberam que tem gente que quando fica ideologizada, a pessoa fica feio? A pessoa, ela parece que beleza é uma coisa que eu tenho que derrubar. As mulheres deixam de usar roupas belas e passam a usar roupas ridículas, cabelos ridículos, trejeitos ridículos, riscam o corpo inteiro. Coisas que você vê, que você diz: rapaz, onde é que há a beleza nisso?
Parece que é um culto à feiura, à bagunça, à desordem, é um culto ao caos. Tudo aquilo que representar ordem, decência, pureza, deve ser rechaçado. Se você for alguém que quer simplesmente casar com seu marido, mulheres, se você simplesmente quiser casar com um bom homem e se tornar uma boa dona de casa para cuidar dos seus filhos, você é uma opressora. Ou está sendo oprimida pelo marido que você casou, ou pelo pastor que transformou você em uma subcategoria de mulher. A mulher dona do lar. A gente tem vivido isso. Essa é a realidade. Isso tudo, irmãos, é o espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo que se levanta no mundo. Que se levanta contra tudo o que é Deus, tudo o que significa Deus, tudo o que significa a vontade de Deus. Tem se amplificado até que um dia, conforme Apocalipse, se levantará o anticristo dos anticristos. Assim como Jesus é o rei dos reis, se levantará o Antíoco Epifânio dos Antíocos Epifânios. O que a gente vê agora aqui nesse texto é um dos terríveis líderes que refletiam o espírito do anticristo. Assim como tivemos muitos outros na história como líderes do comunismo que mataram milhares de cristãos. Como você tem locais onde as cruzes estão sendo retiradas para se colocar a foto do ditador. Essa é a realidade. Onde um culto só pode acontecer se o Estado aprovar. E o pregador só pode pregar aquilo que passar pelo crivo do sistema que vai ler o esboço do pregador e depois vai pegar a gravação do pregador para saber se ele falou o que poderia falar. Controle. E se levantando contra tudo o que significa Deus. Tudo o que significa a vontade de Deus. O que a gente vê agora nesse texto são as profecias dos fatos. Mas o padrão do espírito do anticristo, ele surge. E João diz que muitos anticristos já se levantaram sobre o mundo e vão se levantar muitos outros, porque o espírito do anticristo já está aí, irmãos. Alguns de vocês trabalham em ambientes ideológicos que o espírito do anticristo está lá dentro, meus irmãos. Dominando, controlando, fazendo a cabeça das pessoas. Eu não sei se essa sensação, eu sei que hoje está pior. Na minha época, quando eu estava em alguns desses ambientes, eu me achava um louco. Eu dizia assim, meu Deus, eu acho que todo mundo é normal e eu que sou doido. Porque eu via coisas tão loucas que eu dizia assim, como é que isso pode ser normal? Espera aí, ou eu sou doido ou aquilo não é normal. Alguma coisa, não sei se quem está nesses ambientes não sente isso, não pensa isso. Esse meu amigo, é tanta loucura, é tanta falta de coisa assim, lógica, que eu digo assim, meu Deus, como é que é? Como no mundo hoje, você levar uma boneca para o pediatra e quebrar o hospital porque o pediatra disse que não atendia sua boneca reborn. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma coisa fora do comum. E o pior, sabe o que é? Que essa loucura ela é real. Aí você vê influenciadores cristãos dizendo, não, gente, isso é exagero. É exagero não, gente, tem gente doente mesmo nesse mundo. Esse mundo já perdeu completamente a sanidade. E a gente cristão fica se achando doido, louco. A gente diz assim, não é possível que alguém pense que seja normal. Não é possível que só eu seja o único que estou olhando e dizendo assim, rapaz, isso é estranho demais, cara. Isso é muito esquisito, está todo mundo fazendo e parece que está todo mundo feliz, we are the world, we are the children, cantando na maior paz, e só eu aqui dizendo, poxa, eu estou muito fora da caixinha aqui, eu não estou sabendo o que é que eu faço. Você já deve estar sentindo assim, dependendo do ambiente onde você está. Graças a Deus que você está sentindo isso. Graças a Deus. Que é sinal de que você mantém a sua sanidade. É sinal de que você tem um Espírito Santo dentro de você que está sustentando você. Mas haverá o dia, irmãozinho, que vão dizer assim, ou você nega a sua sanidade e se ajoelha diante disso aqui, ou a gente vai tirar de você a capacidade de comprar, vender, de ser alguém, de andar aqui, de andar ali. Leia Apocalipse, o sinal na mão, o sinal na testa. Isso não está muito distante. Essa realidade não está muito longe. E alguém pode pegar um vídeo desse aqui meu, jogar para aí e dizer assim, ó, esse pastor está ideologizando, falando loucura para esse povo, é tudo uns doidos.
Isso é a coisa mais natural que pode acontecer. Eu sou um opressor que estou manipulando a mente de vocês porque eu estou querendo que você mantenha a sua sanidade mental. Sendo que hoje as pessoas elas estão tão enfermas que elas, primeiro, a realidade não é mais realidade, elas vivem à base de remédios. A gente tem que ter um mês falando só contra o suicídio, porque as pessoas hoje estão se matando muito mais do que antes. Adolescentes sem identidade, pessoas completamente perdidas. E você, como profeta, dizendo assim: acordem, pais, seus filhos precisam ser protegidos. Não despreze o que está acontecendo nesse mundo. Isso não está somente a nível superior. Isso também está começando lá na base da educação. Isso não está longe não, gente. Olha agora o verso 25 a 39. Ele vai dizer o seguinte, ó. Despertará a sua força e sua coragem contra o rei do sul. À frente de um grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra eles. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão, o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Ou seja, o cara vai oferecer aliança, aí o cara vai sentar na mesa com ele, tá lá o cara comendo na mesa do Antíoco e ele pega a faca e mata o cara na frente. Diz, pronto, agora eu te mato. Ou envenena a comida do cara. A ideia aqui é o quê? Quem fizer aliança com ele vai ser traído. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal. E sentados à mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Ou seja, Deus está dizendo, ele tem um tempo. É como se Deus tirasse as rédeas e dissesse assim, faz o que tu quer, mas tu vai fazer só por um tempo que eu determino. Porque o teu controle não é absoluto, sou eu quem controlo. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra, contra a santa aliança. Ou seja, ele vai se levantar contra a santa aliança de Israel. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi a primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, e contrariado ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. Tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É quando ele põe lá Zeus, mata porco, sacrifica gente e faz um culto demoníaco dentro do templo. É isso que ele está dizendo. Só que é interessante que ele diz isso, aí Jesus, lá em Mateus 24, centenas de anos depois disso aqui, Jesus repete isso, dizendo, vejam como diz Daniel, um dia virá a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Aí você diz, mas peraí Jesus, tu está desatualizado, isso já aconteceu. Sabe o que Jesus está dizendo? É que do jeito que aconteceu aqui, acontecerá pior. Porque as profecias, elas têm cumprimentos cíclicos. Algumas profecias, elas têm cumprimentos duplos e triplos. Elas se cumprem parcialmente, mas ela repete o padrão posteriormente e se cumpre em situação muito mais profunda. Por quê? Porque a dinâmica desses fatos, Jesus chama de dores de parto. O que é que são as dores de parto? Elas vão se amplificando até chegar a uma dor insuportável para a criança nascer. Então, os fatores desse mundo se amplificam até chegar a condições insustentáveis na qual Deus vai então fazer com que Cristo volte. Essa é a perspectiva profética. Aqui ele diz o seguinte, verso 32, com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, uma parte dos judeus vão fazer uma aliança com o cara e vão blasfemar de Deus, mas vai ter uma parte que vai dizer não, isso não. Verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo.
Ou seja, alguns judeus vão dizer, não, meu caro, isso aí está errado. E vão pregar a justiça e a verdade, vão pregar a palavra. E aí o que é que vai acontecer com eles? Vão ser queimados, vão ser mortos, vão ser roubados, vão ser perseguidos, vão ser destruídos. Aí ele continua. Verso 34. Ao caírem, agora um detalhe do verso 33 é que ele termina dizendo por algum tempo. Quando ele repete isso é para dizer, Deus está no controle. Não é uma coisa incontrolável, Deus está no controle, por mais que essa situação seja difícil, mas é por um tempo. Deus controla o relógio. Ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem. Isso é um mistério. Qual é o Deus que as mulheres preferem? Aqui tem um mistério aqui, viu, gente? Tem várias opções a respeito desse assunto. Nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. Gente, o que nós vemos aqui é a descrição do reinado de Antíoco Epifânio. Vocês lembram que desde o início dessa profecia, todos os fatos se cumpriram literalmente. Mas quando começa a chegar nessa parte aqui, alguns desses fatos se cumpriram literalmente, outros parecem exagerados para o que aconteceu na história. É aqui que os teólogos começam a dizer o seguinte: tem coisas aqui que não foram cumpridas por Antíoco, apesar de que ele foi o cara dessa profecia. Mas tem coisas que são descritas aqui que não é Antíoco que vai fazer, é depois dele. Então isso aponta para um cumprimento duplo dessa profecia. Se cumpre em Antíoco, mas se prepara para se cumprir mais adiante. É a partir do verso 40 que a chave parece que muda e fica muito mais claro que a profecia não é mais somente sobre Antíoco, mas Antíoco é um tipo de um anticristo que virá. Ele apenas é o brinquedinho que representa algo que virá muito pior. A coisa vai além dessa referência de Antíoco na história. Sabe por quê? Porque Antíoco, ele foi para uma batalha, o cara estava todo poderoso, aí ele foi para uma batalha na Pérsia, brigou lá com todo mundo, venceu, quando voltou teve uma dor de barriga e morreu. Morreu se esvaindo em fezes. Olha que situação. Que morte terrível. Os relatos históricos dizem que a morte dele foi tão feia que o povo sentiu o mau cheiro dele de longe. Ele apodreceu por dentro, gente. E o que ele apodreceu por dentro, ele pôs para fora, de modo que as pessoas de longe sentiam um odor terrível daquele cara lá. Ou seja, o cara apodreceu. Foi uma morte humilhante. E aí muitos relatos históricos mostram que essa morte dele foi um juízo de Deus. Porque no momento que ele começou a dizer, eu sou Deus, aí Deus disse, tu é o quê? Espera aí. Lembram-se no livro de Atos, que Herodes diz assim, eu sou Deus, aí cai e é comido de bicho? Flávio José narra esse fato. E aqui acontece exatamente isso, só que na descrição aqui, mostra a morte de Antíoco de maneira diferente. Ele morre por um Miguel que virá. Antíoco, daquele período, ele morreu por uma ação divina. Apesar de que os historiadores dizem que não. Mas ele morreu sem mãos humanas. Ele morreu de doença. Mas aqui diz que virá um tal de um Miguel, príncipe do povo,
e que destruirá esse Antíoco aqui, que é o Antíoco dos Antíocos. Então isso aponta que a morte de Antíoco não é a que está descrita aqui, porque a morte desse aqui vai para além daquele que morreu atrás. Ou seja, é uma figura do que viria. Vamos ler para a gente entender? A gente vai nessa mensagem só até o verso 45. E aí semana que vem a gente vai entender o que vem adiante. Verso 40. No tempo do fim, é aqui que vira a chave, fica mais claro. O rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, passará, entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, isso aqui não aconteceu com Antíoco, ele morreu antes disso. Então isso aconteceu onde? Quando? Procura historicamente esse fato, não está descrito em lugar nenhum, porque isso aqui já é profecia para frente, já é profecia para a era da igreja. Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte. Sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Ele vai começar a perceber que tem alguma coisa querendo destruí-lo. E aí ele está tão poderoso e ele diz, não vou deixar não. Verso 35, armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Ele vai se aproximar de Jerusalém, vai montar um exército imenso perto de Jerusalém, e vai dizer assim, venha contra mim, que eu lhe derrubo. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Olha o capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Você está vendo? Que a profecia parece que virou a chave e começou a falar do futuro, de maneira muito sutil e ao mesmo tempo muito profunda. O Messias virá, tenha esperança. Deus domina a história, revelando que reis se levantarão, políticas, conspirações e alianças serão rompidas, envolvendo em certo ponto o povo de Deus. Os violentos vão tentar, não, a gente vai mudar esse mundo. Eles vão cair, porque o mundo não se muda assim. Um rei desprezível vai se levantar, perseguirá e blasfemará por um tempo, mas o tempo dele é determinado. Jesus vai voltar. O povo judeu, que já havia sido liberto pelo decreto de Ciro, estava dividido entre os que acreditavam nas promessas futuras de Deus e os que já haviam se acomodado ao mundo secular e estavam apenas aproveitando o tempo que ainda restava de suas vidas comuns da Babilônia. A mesma coisa é hoje. Tem crente que está entendendo o que é que está acontecendo no mundo e tem crente que está achando que vai viver na Babilônia para sempre. E estão ali, conseguindo suas empresas, juntando seu dinheiro, vivendo suas vidas, indo para suas praias, fazendo suas viagens e vivendo a vida deles. Eles acham que está tudo bem. Os que esperavam nas promessas de Deus escolheram voltar para reconstruir Jerusalém. Eles ainda esperavam o Messias que viria para os resgatar e trazer o reino dos céus. Mas a oposição se levantou, as obras foram paradas. Daniel, triste, faz o seu tempo de jejum e oração e recebe de Deus uma gloriosa mensagem sobre o futuro. Essa mensagem perturbou Daniel porque ele viu tantas coisas. Ele ficou doente por causa dessa mensagem. Verdades tão profundas. Mas Deus disse, levante-se, Daniel. Fortaleça-se, escreva o que está aqui, porque isso é importante, Daniel. Isso precisa ser pregado até o fim. Deus mostra a Daniel que ainda muita água iria rolar e que reis desse mundo ainda iriam guerrear. Muita guerra e rumores de guerra viriam até que o Messias viesse, como dito no capítulo 12, verso 1. De fato, Antíoco Epifânio veio e arrasou com o culto judaico, sua esperança de vitória, mas Jesus veio e foi morto por causa da dureza do coração do seu povo. Povo esse que ainda esperava um Jesus guerreiro, mas ele entrou em Jerusalém sentado num jumento. Ele não é o rei que nós queríamos, mas é porque eles deixaram de ver as profecias que o rei entraria sentado num jumento. Eles não viram isso. Esse rei foi morto conforme as profecias e ressuscitou conforme as profecias. Ele profetizou sua volta. E como seu povo, a igreja iria sofrer. Mateus 24, ele diz isso.
A igreja vai sofrer diante das guerras desse mundo, mas essa igreja tem que esperar, porque assim como ele disse a seu povo por meio de Daniel que viria o Salvador, Jesus disse por meio dos seus apóstolos que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. O que vemos nos jornais hoje em dia são guerras e rumores de guerras, mas não devemos nos assustar ou agir como os violentos do seu povo. Devemos entender que seremos perseguidos pelos governos desse mundo, mas Deus prometeu que a nossa vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Não há mais condenação para nós. Não perca a esperança diante de tudo o que você vê, porque tudo está debaixo do controle soberano do Senhor, do nosso Salvador. Apenas creia, meu irmão, descanse nele. Se você ainda não crê em Jesus, se arrependa do seu pecado, porque a segurança não é o seu político favorito. A segurança é você crer que Jesus já venceu. E essa vitória Ele te dá, salvando você da condenação.